Olá, minhas queridas, olá, meus queridos. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre migalhas afetivas. Quantas vezes, quantas de nós já recebemos migalhas, né? E muitas vezes nem identificávamos que eram migalhas. E quantas vezes, gente, é muito interessante porque assim, muitas vezes na minha vida eu saía de um para ir para o menos ruim. E quando eu tava com menos ruim, eu achava que não era ruim porque ele era menos ruim. Não sei se você entendeu muito bem, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente está numa relação, a gente sai de uma relação muito ruim, e aí você ainda não está numa relação boa. E por conta disso, você tem dificuldade de identificar que aquela relação ainda não é boa, porque você saiu de algo muito ruim. Então, eu resolvi juntar vários pontos para que você possa identificar e se a sua relação tem mais de um, tem, sei lá, dois ou três, você já pisca o alerta, já liga, né? Já coloca a bandeira vermelha, já pisca o alerta, porque de fato essa relação muito provavelmente pode ser uma relação que não tem muito futuro. E para que você não perca o seu tempo de vida, né? Você que já entendeu que quer ser feliz no amor, né? Afinal de contas, é por isso que você se inscreveu nesse canal. Você vai começar a ter movimentos para se retirar dessas relações, tá bom? Eu vou falar alguns deles, vou olhar no computador porque eu anotei alguns e eu quero que você seja honesta com você, que você seja sua melhor amiga, porque esse é o nosso compromisso, tá? Não adianta só querer ter um amor quando a gente não se ama, quando a gente não se respeita. E o primeiro ponto para a gente começar a se amar e se respeitar é identificar comportamentos que fazem com que nós estejamos nos machucando. Antes do outro machucar a gente já faz isso quando a gente se permite estar nesses relacionamentos. Então, preste atenção, abre o seu coração e vamos nessa, ó. Nossas mãos estão aqui, juntas. Primeiro de tudo, gente, falta de comunicação. Eu lembro que eu ficava com um rapaz, na verdade, assim, muitas dessas situações que eu vou contar pra vocês eram situações com a mesma pessoa, tá? Ou com pessoas diferentes, mas são pontos que a gente tem que observar. Eu lembro que esse rapaz, ele me fazia me sentir muito bem. Eu chegava na casa dele, eu era muito bem recebida, era sempre muito gostoso. A gente conversava, a gente ria, a gente tinha muita coisa em comum, era muita química. Mas quando chegava no dia seguinte, era como se eu não existisse. E assim, eu lembro que eu queria ter algo mais com essa pessoa, porque ele me fazia muito bem naquele momento que a gente estava junto. E eu lembro que eu mandava assim: "Oi, tudo bem?" e tal, e ele não respondia, ou quando respondia era super seco. Então eu percebia que tinha meio que um bloqueio, sabe? Um muro onde aquela pessoa não queria algo mais, né? Ele respondia tipo, tá tudo bem, acabou. E eu nunca conseguia formular uma conversa com ele, um diálogo onde ele me contasse sobre o dia dele, onde eu soubesse um pouco mais. E aquilo me frustrava muito. Eu acho que quando a mulher tá numa relação, né? Porque nós queremos alguém que seja o nosso parceiro, nosso amigo, nosso alicerce, a nossa base, né? Eu realmente entendo que esse é o tipo de relacionamento pra vida. E, poxa, se o cara não se comunica, se o cara não faz questão de falar como é que é o dia dele, com o que ele trabalha, sabe? Isso já demonstra que a pessoa não tá muito afim de formar uma relação com você. Porém, não é só sobre isso, tá, gente? Às vezes é o jeito da pessoa de ser. Eu, particularmente, não sou uma pessoa muito do telefone, meu namorado também não. Então, não necessariamente isso significa que, tem algum problema. Mas tá aí, você já observa, né? Se é uma pessoa que não cria muito vínculo depois do encontro, já bota os pés atrás, porque aí tem alguma coisa. Segundo ponto, ele cancela em cima da hora. Essa é uma coisa que meu namorado nunca fez comigo. Todas as vezes que nós marcamos um compromisso, ele sempre. Já aconteceu assim, de chegar atrasado,
a gente marcar uma hora, demorar um pouco mais, porque imprevistos acontecem. Mas assim, eu já conheci homens que chegava assim, imagina, eu tava me arrumando, eu tava toda me maquiando, eu tinha passado o dia anterior planejando qual seria a roupa que eu ia colocar, comprando mesmo. E o cara chegava em cima da hora, e assim, em cima da hora mesmo, tipo, faltando 40 minutos, eu já tava praticamente toda arrumada, pronta pra sair, e o cara falava, aconteceu alguma coisa, eu não vou poder. E eu lembro que aquilo me machucava muito, aquilo me feria muito. Gente, uma vez ou outra, é estranho, mas acontece, né? Mas eu penso assim, o homem quando ele quer estar com você, quando ele quer te ver de fato, ele vai dar um jeito. Ah, eu não posso agora, mas eu posso daqui a, sei lá, uma hora. Ou aconteceu algo muito sério, então hoje eu não posso, mas eu não sei, a gente sente quando a pessoa realmente quer estar com a gente, né? Tanto é que a gente tem essa coisa de se arrumar demais, de confirmar várias vezes, exatamente porque no fundo a gente não tem segurança. Eu sempre falo, gente, se nós mulheres usarmos a nossa intuição, a gente nunca vai quebrar a cara com ninguém. A gente nunca vai se decepcionar com ninguém. E eu lembro que aquilo me machucava muito, eu chorava, sabe? Por muitas vezes eu falava, cara, esse cara tá brincando com os meus sentimentos. Ele já chegou a falar que, sei lá, a avó dele tava doente, ele tinha que levar a avó no hospital. E eu, muitas vezes, assim, tentava não, eu realmente acreditava, eu realmente levava aquilo como, não, realmente, ele tá com um problema, a avó dele, eu acho que tá doente. Mas ainda que a avó esteja doente, essa pessoa, ela vai dar um jeito de te ver. Ela vai dar um jeito de estar com você, sabe? Então, se você percebe que a pessoa desmarcou um compromisso e ela não remarcou, ou uma outra coisa também que ele fazia comigo é assim, falar assim, até a próxima. Ele não se importava em falar assim, a gente vai se ver na semana que vem, é tipo, até a próxima, tipo, quando que é a próxima vez? É quando ele queria. Então, são coisas, gente, que nós, sabe, só de falar dói, porque eu sei que tem muita mulher aí do outro lado da câmera que passa por isso. Então, que você possa identificar esse tipo de comportamento e se retirar desse lugar, de esperar para ver quando é que o outro vai querer te rever, para estar disponível para alguém que não tá disponível para você, sabe? É sobre isso. Outra coisa, gente, sabe aquela pessoa muito escorregadia em relação ao futuro? Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu não sou totalmente contra a pessoa que não promete um futuro. Por quê? Porque muitas vezes aquele homem, ele pode falar, como eu tive. Gente, eu já falei para vocês que eu passei por um pouquinho de cada coisa. Esse cara que ele tinha 2 filhos, ele falava assim, Joyce, primeiro eu tenho que me resolver, porque eu acabei de me separar, eu tenho meus 2 filhos, então eu não quero ainda conhecer os seus pais. Ele falava assim, eu não quero ainda conhecer o seu pai, porque ainda eu não tô com a minha vida estruturada e tudo mais. E eu falava, não, tudo bem, tranquilo. E eu via aquilo como algo maravilhoso. Só que ele falava assim, nossa, mas quando eu conhecer seu pai, eu acho que eu vou amar seu pai. Eu vou amar seu pai porque ele gosta das mesmas músicas que eu. Então, ele estava sempre, de alguma forma, me deixando ali no stand-by através dessas coisas que ele falava. Tipo, ele me fazia imaginar um futuro ao lado dele e, ao mesmo tempo, ele me deixava naquela insegurança de, tipo, eu ainda não tô com a minha vida organizada, eu ainda não tô com a minha vida estruturada. Então, o que eu posso dizer pra você é que a gente vai perceber se a pessoa tem uma visão e uma perspectiva de futuro com a gente ao longo do tempo. Porque nem aquele cara que promete já desde o início e nem aquele cara que não promete nada a vida inteira. Você vai perceber, porque relacionamento, gente, é natural que comece tudo muito intenso, né? Mas o mais correto de começar uma relação
é as coisas estarem escalando. Isso quer dizer que inicialmente vocês estão indo devagar, o homem que é coerente, tá? O homem que é verdadeiro, ele vai mais devagar, mas depois com o tempo você vai percebendo que ele vai começando a se abrir. Agora, se começa muito intenso e o cara dá aquela recuada, se questione, entende? Porque a tendência de tudo, eu sempre falo, gente, olha pra natureza, você nunca vai ver uma coisa evoluir, a menos que ela esteja morrendo. Mas quando existe vida na natureza, você vai ver uma sementinha virar um brotinho crescer um caulezinho, e depois do caulezinho vai crescendo as folhas, ou seja, existe um progresso ali. Então, se não tem um crescimento, se a relação tá indo... ontem ele me ligava todos os dias, agora não me liga tanto, agora ele tá mais distante, agora ele não fala tanto, é porque tem alguma coisa morrendo ali, entende? E é óbvio, gente, que eu não tô nem falando do fato de que muitas vezes a gente entra num relacionamento e inicialmente tem aquele fogo, aquela paixão, aquela química. Hoje, por exemplo, eu falei com meu namorado domingo, hoje é terça. A gente não se falou ontem. E não tem aquela coisa assim, eu preciso falar, eu preciso ligar todos os dias. Não tem mais, porque a gente não tem mais essa coisa louca, sabe? Não existe mais aquele apego de que eu tenho que falar todos os dias. Eu sei que tem muitos casais que são assim, mas hoje nós temos uma relação. Não, falei com ele ontem sim, mas não liguei. A gente se falou pelo WhatsApp, mas não nos ligamos. Antes eu lembro que eu queria ligar todos os dias, eu queria fazer chamadas de vídeo todos os dias. E hoje não tem mais essa necessidade, entende? É normal as coisas acalmarem um pouco, mas ficarem estáveis, não morrer, tá entendendo? Então, se observa a esses detalhes. Eu tô falando aqui e acabei me perdendo, mas eu vou me encontrar, só um minutinho. Já falei próximo tópico, né? Falta de interesse nos seus projetos. Gente, quando uma pessoa tá com a gente, quando uma pessoa ela visualiza um futuro com a gente, ela vai querer saber minimamente sobre aquilo que você tem, sobre aquilo que você quer para os seus sonhos, sobre aquilo que você quer criar com aquela pessoa. E esse é um dos pontos onde você pode observar. Se aquela pessoa ela não tem interesse por você, se aquela pessoa ela não tem interesse na sua vida, se aquela pessoa ela não se importa em saber os seus sonhos, o que você deseja, como que você se imagina daqui a alguns anos, ela muito provavelmente ela quer viver o hoje, quer viver um momento. E não tem problema nenhum se ela estiver alinhada com o teu propósito, né? Quando a gente tá com um parceiro que a gente visualiza um futuro, a gente quer saber sobre ele, a gente tem interesse sobre ele. Então, se você percebe que esse homem, ele não tem interesse em você, ele não tem interesse em saber os seus planos, cara, se retira dessa relação. E eu não vou falar mais coisas, tá? Porque tem muito mais, mas eu vou parar por aqui, porque eu quero que você entenda uma coisa. Quando eu falo sobre isso, e eu falo de todo o meu coração porque eu já senti essa sensação de caramba, então ele não gosta de mim, então a gente se sente o cocô do cavalo do bandido, porque afinal de contas, como assim? Esse cara não gosta de mim, eu tô aqui entregando todo o meu amor, todo o meu carinho, e a gente se sente mal, né? Porque no fundo a gente quer acreditar que aquela pessoa gosta da gente, né? E muitas vezes nós falamos isso, não, ele é assim, mas ele gosta de mim, eu já fiz, gente, eu já fiz. Mas eu quero que você entenda, minha amiga, que a intenção desse vídeo é te ajudar a identificar aquilo que você não merece, para que você possa entender que se eu não mereço isso, o que eu mereço? Para que você possa refletir o que eu mereço. Eu mereço um homem que queira saber sobre mim. Eu mereço um homem que tenha compromisso e comprometimento com as horas e com tudo aquilo que ele acorda comigo. Eu mereço uma pessoa que me respeite, que me ame, que me dê carinho, que queira saber como eu estou,
É sobre isso. Então, que você possa ver esse vídeo e todas essas coisas que eu falei, que não são muitas, mas são o suficiente para que você possa identificar, peraí, se esse homem não tem nada disso, então eu escolho me retirar dessa relação. E se retirar dessa relação não é para você ficar sozinha, para ficar a vida inteira sem ninguém, não, é para você se curar, é para você se reconstruir, é para você começar a recuperar o teu coração, para você se reconectar com você. Porque assim, às vezes a gente quer muito um relacionamento com uma outra pessoa, mas o primeiro relacionamento, o mais importante da tua vida, depois do relacionamento que você tem com Deus, é o relacionamento que você tem com você. Então tem muitas mulheres aqui, que inclusive se inscreveram nesse canal, e muito obrigada por você estar aqui. Só se inscreveram aqui porque já sentiram e já entenderam a necessidade que vocês têm de aprender a se relacionar com você. Foi exatamente esse o caminho que eu fiz. Não adianta te dar uma fórmula mágica, faça isso, faça aquilo, fale assim, fale assado, se você não aprender a se relacionar consigo, mas se relacionar consigo de maneira mais gentil, mais carinhosa, mais amorosa, se respeitando. Poxa, porque o cara, ele te menospreza, o cara, ele te pisa, o cara, talvez ele não faça nada disso, talvez ele seja super educado com você, mas é só isso, e no fundo, você quer amor, você quer uma relação, você quer uma profundidade, sabe? Você quer sair dessa piscina rasa. Cara, mas se ele não tá te dando, Deus tá te dizendo, então se dê. Então, a minha intenção em fazer esse canal, em começar a falar para mulheres, é te mostrar o caminho que eu fiz. Porque eu precisei ter que sentir o desconforto, a dor, chorar, sofrer, né? Eu lembro que teve uma situação que foi muito forte para mim, mas ali eu meio que enxerguei que aquela pessoa não me queria. Porque assim, a gente tinha acabado de fazer amor. Teoricamente eu tava ali, ó, nossa, doida pra conversar, pra receber um carinho, e eu lembro que o cara simplesmente virou as costas pra mim, começou a fumar e olhou pra televisão e eu tava ali na cama dele. Tipo, é só isso, sendo que ele sabia que eu amava ele. Só que hoje eu consigo entender que esse homem, exatamente por ver que eu amava ele muito mais do que a mim, ele não me valorizava. E hoje eu vejo muitas mulheres falando, mas ele não me valoriza. Na verdade, gente, ele só tá respondendo e tá te mostrando que você já não se valoriza. Porque se você se valorizasse, no mínimo, eu, né, falando pra mim, eu hoje, se eu pudesse falar alguma coisa pra aquela Joyce, eu diria, levanta daí agora, vai pra tua casa e não volte nunca mais. Mas eu não era essa pessoa, eu não tinha essa coragem. Só que com o tempo, com as experiências, eu fui entendendo que essa coragem, ela não vem do lado de fora, ela vem de dentro de mim. A partir do momento que eu me respeito, que eu começo a ser gentil comigo, que eu começo a me amar, que eu começo a me olhar com mais afeto, é quando eu tenho a coragem de falar assim, aqui eu não entro mais. Com você eu não fico mais. Porque eu não mereço isso. E é muito louco, porque logo depois disso, eu comecei a namorar. Foi esse rapaz que, inclusive, eu relatei no outro vídeo, que eu vou deixar o link pra você, se você não viu esse outro vídeo, pra que você veja. Esse rapaz, apesar de eu sentir que tinha uma química, tinha até um certo sentimento, eu não duvido que ele gostasse de mim. Só que ele gostava de mim de uma maneira como eu não gostava de me sentir. Sabe, ele tinha tanto medo de se entregar pra mim, ele tinha tanto medo de gostar de mim na mesma intensidade, que ele fazia de tudo pra não criar vínculo. Então ele não conversava depois do sexo, ele não dava carinho, ele não abraçava. E eu, em contrapartida, tava ali super querendo. Mas chegou uma hora que eu falei assim, cara, ou eu saio daqui ou eu aceito isso pela vida inteira. Eu não quero, eu não tô disposta a aceitar. Então foi quando eu literalmente decidi bloqueá-lo, chorando, sofrendo. Eu falei pra vocês, né? Não era fácil, não é fácil, gente. A gente abrir mão daquilo que a gente quer. Só que
eu abri mão do que eu queria naquele momento para ter aquilo que eu queria para minha vida. Entende? É sobre você fazer a concessão, é sobre você fazer escolhas, aprender a dizer não, né? Para o momento, para ter a vida inteira. Então, naquele momento, eu bloqueei ele, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu sempre recomendo bloqueio. Bloquear é vida, porque quando você bloqueia, você realmente consegue, assim, seguir a tua vida. É como se a tua mente conseguisse apagar. Inicialmente você vai pensar o tempo todo, mas depois de algum tempo você vai perceber que é como se a mente vai se acostumando, porque pensa assim, ó, eu vivi a vida inteira sem esse homem, né? Nunca precisei dele. É como se a mente voltasse a viver uma vida sem aquela pessoa. Ou seja, antes dele você já vivia. Ou seja, você não vai deixar de viver por causa dele, muito pelo contrário. A sua mente ela vai sofrer inicialmente, ela vai querer o tempo todo que você volte para aquele ciclo, mas uma vez que você decidiu que você quer ser feliz, é muito mais fácil. E ali eu bloqueei aquela pessoa, segui a minha vida e depois disso, sabe o que aconteceu? Eu bloqueei tudo, gente. Eu bloqueei no Facebook, ou melhor, no Instagram. Eu bloqueei no telefone, no WhatsApp, eu bloqueei em tudo. Então ele nunca mais conseguiu entrar em contato comigo. E aí eu lembro que eu sempre via o Facebook dele, eu não era amiga dele. E eu ficava naquela coisa, né? Manda ou não manda o convite, mas o cara não dava nem abertura para eu me sentir importante para ter o Facebook dele. E aí eu tava namorando e quando eu vi que já tinha 2 meses que ele tinha me mandado solicitação de amizade no Facebook, eu quis aceitar. Eu aceitei. E quando eu aceitei, pra mim foi muito incrível, porque assim, eu vi, gente, que nada tinha mudado. Ele continuava a mesma pessoa e ele achava que eu ainda era a mesma mulher, né? E aí foi muito interessante, porque é prazeroso demais você falar para aquela pessoa que pisou em você, que você seguiu sua vida, que você tá num relacionamento. Eu fiz questão de falar, olha, eu tô namorando e tal. E eu lembro que quando eu terminei com meu namorado, eu tava naquela coisa ainda, porque a gente já terminou, né? Eu não sei se eu já contei pra vocês, inclusive é assunto pra um outro vídeo, né? Sobre a autossabotagem que a gente tem, às vezes, no amor. Principalmente quando a gente tem um histórico de muito sofrimento. E aí eu lembro que eu terminei com meu namorado e eu tava naquela fase assim, eu precisava me autoafirmar. Então eu queria ter uma outra pessoa pra eu esquecer logo. Olha que imaturidade. Mas, em contrapartida, eu não queria mais voltar pra ele. É muito louco, porque assim eu falei, ai, gente, depois que você tem um banquete, você não quer mais migalha. Então é sobre isso. Foi muito importante pra mim, porque eu cheguei a cogitar a possibilidade de, vou tentar de novo, quem sabe, né? Ele não mudou depois que ele viu que eu segui minha vida, quem sabe. Mas quando eu vi a conversinha, sabe, o diálogo, era o mesmo, ele queria a mesma coisa. E aí eu lembro que eu fiz um teste de falar assim, olha, fulano, porque ele tinha mania de sempre me mandar mensagem em cima da hora, tipo assim, agora pra me encontrar daqui a 2 horas. Aí eu falei assim, olha, quando for assim me avisa com antecedência. Ele nunca mais mandou, então ali eu entendi, não, esse cara não queria nada. Ou seja, ele só queria fazer eu perder meu tempo e achando que eu era a mesma pessoa, mas eu não tô mais disposta. Então, assim, eu não tinha nem vontade, nem atração, gente. É muito louco isso, né? Quando a gente se cura de fato, a gente não tem nem mais atração por esse tipo de gente. Então, é sobre isso. Eu quero que você se cure. Eu quero que você cresça. E para você crescer, para você se curar, fica aqui, assista aos meus vídeos. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua vida e daqui a algum tempo você vai voltar aqui para me contar que você conheceu uma pessoa especial, que os meus vídeos te ajudaram a sair dessa nuvem negra que você criou na sua mente e que hoje você se sente uma mulher de valor. E é sobre isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, clique no gostei, se inscrevam no canal, me deixa aqui os comentários se você tá passando por isso, se você já passou, qual etapa da tua vida que você tá. Eu vou amar ler, tá bom? Beijinho e até a próxima.